E aí pessoal, tudo bom? Bom dia a todos. Eu resolvi fazer esse vídeo então porque sexta-feira eu estou organizando uma sessão de RPG às 8, né? A ideia inicial era tentar contemplar o Adriano, que está com. Estamos com dificuldade de conseguir encaixar o horário num dia que ele possa jogar também, né? E a gente já jogou. A gente está jogando Ravenloft com o Alessandro e jogaram Tormenta comigo também, né? O Thiago é que fez uma parada mais futurista, um pouco diferente. Então eu pensei em seguir nessa linha, só que eu não manjo muito de outros sistemas de regras como o Thiago, né? Então a ideia era manter mais ou menos assim. Mas eu pensei em fazer algo um pouco diferente e que também tivesse um pouco a ver com o Adriano, que é o cara que meio que desenvolve tudo isso. Então, né, eu vou trazer para mestrar na sexta-feira, que vai ser primeiro montagem de personagens. A gente vai montar as fichas na sexta, ver o que vocês querem fazer, um pouco do background para eu conseguir amarrar uma história um pouco melhor, né? Então eu resolvi trazer o Império de Jade, né, que tem regras um pouco diferentes, baseadas no Tormenta RPG e não no Tormenta 20, né? Essa aqui é a sobrecapa dele e tal, para dar um pouco da pegada, né? A ideia é fazer então uma fantasia baseada um pouco mais no elemento oriental, né? E tudo mais. Aqui está a capa dele. Aqui eu tô lendo algumas coisinhas, né? E tal. E a minha ideia com esse vídeo então é dar uma pilhada na galera para ver se a galera quer jogar ou não. Né? Ele é um mundo bem menor do que o mundo de Arton, porque ele é baseado na ilha de Tamura, ou Tamurra, né? Que depois dos eventos do Terceiro Deus, sei lá, só 10 anos atrás, mais do que isso, né? A ilha foi purificada da invasão da Tormenta, né? Então o povo tamurense está recolonizando a ilha. Eu participei, se eu não me engano, da pré-venda desse livro. Ele não teve financiamento por Catarse nem nada, foi por pré-venda, né? Então ele tem lá o mapa dele e tal. Ele é num universo bem menor, então ele tem tipo 4 ou 5 cidades principais, não tem montes de reino. A maior parte, na verdade, do território é desabitado e tudo mais. A ideia é conversar um pouco sobre isso na sexta-feira, ou se o pessoal curtir, eu posso fazer mais alguns videozinhos para ir explicando, né, e tal. E o sistema é bem parecido. Ele tem 7 atributos principais e não 6 comuns, né? E claro, ele tem força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma, mas ele não tem o alinhamento tradicional do D&D que o Tormenta RPG tinha, né? Aqui eles têm um 7º atributo que faz um pouco das vezes dessas questões de alinhamento, né? Que é o atributo de honra. Então ele é muito importante para determinados grupos de personagens. Então, sei lá, samurais precisam de muita honra, né? Suas habilidades especiais, digamos assim, né, são ativadas por isso. A honra também está associada à percepção que a população local tem sobre o teu jogador, né? Então, se ele é um personagem, sei lá, nada honrado, né, pouquíssimo honrado e tal, ele é muito mal visto pela sociedade, ele é considerado um criminoso. Ao contrário, se ele tem muita honra, e isso também é percebido por essa mesma comunidade, ele tem vários benefícios sociais, ou ele é visto com ar de nobreza. Então, né, eu uso o samurai porque é o termo mais comum, mas o samurai é um nobre, né, e no jogo ele é visto dessa forma. Então vou tentar mostrar algumas coisinhas iniciais do jogo, né. Então vou dar uma folhadinha aqui no livro, tal. Então ele tem principalmente ele tem 2 mecânicas principais novas, né? A primeira é então a honra, né, que é esse medidor da conduta do jogador, né, e tal. E em vez de magias ou habilidades e tal, ele tem os jutsus, que são esses poderes, essas habilidades fantásticas que os jogadores sabem fazer. Quase todos os personagens sabem jutsus e tal, né? Eu posso falar um pouco mais do mundo depois, mas a ideia hoje então é apresentar as raças e as classes para a gente ter uma ideia. Essas coisas acabam sendo bem diferentes do RPG padrão, então acho que era necessária essa apresentação inicial.
Então, né, como raças, a gente tem, né, primeiro, né, os humanos, classicão, né, é a principal população também neste cenário, né, com as suas habilidades variadas e tal, né. Depois nós temos os Hanyos, né, que são os meio yokais. Eu vou usar algumas referências de anime, mas não significa que seja com essa pegada, mas seria uma parada tipo meio Uniasha, né, e tal, né. Então são os filhos de demônios, né. Não precisa ser necessariamente o Yusuke, é um meio yokai, né, mas a ideia é de que muito provavelmente um antepassado distante tenha tido essa relação e esse gene recessivo, digamos assim, tenha ficado na família, né, e tal. Nós temos os Renji, que são animais mesmo, né, que podem se transformar numa forma antroposomórfica, né, tal. São sempre animais pequenos. Tem um exemplo de range bem legal que depois eu quero mostrar para vocês, né? Tem os Kaijin, que são os Lefous aqui, né? E tal, só que eles têm uma pegada um pouco mais agressiva, como vocês podem ver, né? E tal, gostei bastante dessas ilustrações, me lembra bastante os personagens de Tokusatsu, assim, né? Tem os Machins, que são construtos sencientes, assim, e tal. Eles são muito frágeis, né? Mas eles podem virar guerreiros, fazer tudo que qualquer outro personagem faz, assim, né? E tal. Para mim são os mais polêmicos aqui, mas eu gosto bastante do conceito deles e eles têm as melhores ilustrações, né? Tem os Nezumi, que é o povo rato aqui, né? E tal. Eles são um povo bastante violento, assim, e que essa coisa da luta, do provar ser o mais forte, meio que não importa muito como, nem de que forma, né? É muito importante, né? Culturalmente as raças eu achei bem legais. Esses Nezumi eu achei muito massa, né? Tem os Rujin, que a princípio não são muito diferentes dos humanos, né? Mas eles são os meio dragões. Eles são tocados pelo Linhu, né? Que é o deus dragão aqui, que é a principal religião. Então eles apresentam alguns pequenos traços diferentes dos humanos, né? Mas eles têm muita altivez e honra e tal. São os nobres entre os nobres, digamos assim, né? Tem também os Vanaras, o sábio povo macaco que vive no alto das montanhas, né? E bom, e de raça então são esses, né? Tem uma boa quantidade de raças para escolher, com bastante variações, assim, né? Basicamente eles são divididos em grupinhos mais ou menos assim, não que o cara precisa seguir, né? Mas tu tem então 2 mais porradeiros, né? 2 mais diversificados e 2 mais voltados para magia, digamos assim, né? E tal. Não é bem essa definição, não é estritamente assim, mas eles são mais ou menos indicados. Apesar que tu pode fazer, sei lá, um Nezumi, que é o povo rato, mago, é possível, né? E tal, mas é bem raro. Seguindo aqui, né? Então a gente vai para as classes, elas também são bem diferentes do que a gente mais ou menos deduz ou presume, né? Então aqui nas classes a gente tem o Bushi, né? Que é um soldado, é um guerreiro, é um mercenário. Ele faz mais esse papel de guerreiro tanque do grupo, assim, aquele que está mais para tomar dano, assim. As habilidades dele são normalmente mais de apanhar e permanecer de pé, né? E tal. Ele sabe lutar e tal, mas não é o principal dele. O principal dele é resistir, né? Essa é a principal habilidade dele. Depois a gente tem o Kensei, né?
que é o mestre em uma arma só. Ele não é um samurai, ele não é um monge, ele é um cara que está se especializando no uso de uma só arma, né? Ele quer ser muito bom naquilo. E ele entende que ele alcança isso não pelos aspectos filosóficos, religiosos ou transcendentais, né? Não, é praticar. Esse cara aqui tem um monte de espada, mas isso não é obrigatório, pode ser qualquer outra arma, né? E tal. A gente tem então o monge. Isso é foda nesse livro, eu adoro as ilustrações dele. Então aqui eles botaram um machi monge, né? O monge sim é esse cara que é o lutador desarmado, ou que usa as armas de camponês, né? Que se especializa na arte marcial, mas ao mesmo tempo ele tem esse aspecto filosófico, ele tem esse aspecto mais transcendental ligado a ele, né? E tal. Apesar desses caras terem voto de pobreza, não viverem, eles não têm necessariamente voto de pobreza, mas eles não têm uma vida luxuosa como outros personagens, outras classes aqui vão ter, né? E tal. O que mais que a gente tem, né? O ninja, né? Que é um mestre, um mestre dos disfarces, digamos assim, né? E tal. Esse cara que entra, ele é um lutador furtivo, acho que é a melhor indicação para ele. Ele pode ser aquele cara todo de preto que se esconde nas sombras, mas o ninja também pode ser aquele cara que se disfarça de serviçal para se aproximar do senhor e assassinar ele, por exemplo. Né? Também tem toda a rivalidade com os samurais, porque os samurais lutam com honra, os ninjas não têm tanta essa pegada, né? Mas essa é a ideia. Então a gente... Bom, seguir, mas o conceito principal é esse. O ninja, ele é um lutador furtivo, né? Aí depois a gente tem o Onimusha, né? Isso, acertei. O Onimusha, ele é equivalente, grosseiramente falando, ao Ranger da fantasia mais padrão, assim, né? Ele é um caçador, né? Só que o Onimusha aqui, ele é um caçador de criaturas, em sua maioria de tormenta. Então ele vai... ele abdica da honra, ele abdica do convívio social, né? Para obter um pouco mais desses poderes aberrantes, para justamente lutar contra essas aberrações, assim, né? Então ele é um cara bem visto pela sociedade, porque ele tem um papel importante, lutar ainda contra esses resquícios que ficaram da tormenta lá, né? Mas em troca ele paga um preço alto por essas novas habilidades, né? E tal. E ele pode ter companheiro animal também, é bem massa. Gostei bastante desse carinha aqui também. E o fato dele ser um ranger bem diferente. Tem o samurai. Aqui no caso eles escolheram uma imagem meio que para mostrar que qualquer combinação é possível. Então tu pode fazer um kaijin, né? Um lefou samurai. Eu não curti muito, achei que não ficou tão representativo, mas era essa ideia de que eles podem fazer qualquer coisa, né? E sim, os samurais são os lutadores, são os guerreiros paladinos aqui, né? E tal. E eles são nobres, então eles também têm um alto status social, né? Essa questão da posição social aqui dentro ela é bem importante, afeta bastante, né? Depois a gente tem os Shinkan. E aqui, ó, eu acho que é uma representação legal daqueles range, ó. Então, olha aqui, ele é o cachorrinho, né? Mas ele pode assumir uma forma humanoide também, conforme for, tá? Mas aqui o Shinkan, ele é uma espécie de clérigo, mas com uma pegada mais voltada, entre aspas, para o feiticeiro, assim, né? Aqui em Império de Jade tem 3 religiões principais. A do Linhu, né? E tal, eles não têm cultos específicos aos outros deuses. Então a segunda religião é a da chamada família celestial, que são os irmãos do Linhu. Então o Linhu é o deus supremo e ele tem seus irmãos menores, digamos assim, que representam todos os outros aspectos, né? E tal. E ele tem uma terceira religião que eu nunca lembro o nome é bem massa, né? Que é o Bushintal, que é a fé em que há
nos espíritos, né? E que eles estão presentes em todas as coisas. Eles estão presentes nos animais, eles estão presentes nas pessoas, nas pedras, no rio, nas árvores, no ar e tal. E o Shinkan é esse clérigo do Bushintao, assim, né? Então ele é um clérigo mais livre, ele não é tão apegado a uma série de regras, né? Ele está muito associado aos poderes da vida, né? Então ele é o healer, né? Ele é o melhor healer que tem e tal. Mais pra frente a gente tem então o Shushenja, né? Que é o clérigo mais formal aqui, né? Apesar do visual desse cara não ser muito formal pra gente, mas ele é um clérigo mais formal. Ele é entre as classes nobres, né? Ele é superior até mesmo ao samurai. E ele se divide em dois tipos, né? Então ele pode ser o Shushenja do Linyu, adquirindo o máximo status social, né? E tudo mais. E ter poderes muito baseados na questão da honra e do dever. Ou ele pode ser um Shushenja da família celestial. Ele não vai ter o mesmo prestígio social, né? Ele vai ser um cara socialmente inferior, mas como ele contempla uma gama grande, né, de divindades, ele tem habilidades mais diversificadas. Então tu pode escolher ou um ou outro, né? Ou ser um personagem de muita honra, status social e com poderes muito ligados a essa questão da honra, o dever, ou tu abdica dessa posição social, né, mas para cultuar uma entidade, a família celestial, que vai te dar uma diversidade maior de poderes, né, tal. Então eu curto bastante, assim. Depois a gente tem o Wugen, né, que é a representação das classes mágicas aqui, um pouco mais associado à questão do feiticeiro, se fosse fazer um comparativo, né, porque ele não tem necessariamente um estudo formal, às vezes sim, às vezes não, né, mas ele tem uma atração, uma proximidade com os elementos são mágicos. E aqui os Wugen, né, eles não são bem vistos pela sociedade. Então mago não é uma coisa tão prestigiosa, né? Por quê? Porque o cara está recolhendo esses poderes místicos, arcanos, secretos, meio escondidos, instáveis, se ele pode cultuar, se ele pode obter as bênçãos das divindades, né? Especialmente do Lingu. Então, interessante, né? Uma sociedade em que o mago não é tão bem visto, né? Vamos ver, acho que tem mais um ainda. E nós temos então o Yakuza, né? O Yakuza é o mais próximo do ladino, assim. Ele é o infiltrador, ele é o cara das armadilhas, né? Mas ele não é um lutador tão sagaz, assim, né? Mas ele é o cara bom, assim, para, né, entrar infiltrado num determinado estabelecimento, se fazer passar por outro, se aproximar de alguém, né, e dar um ataque furtivo para matar ele. Então ele, comparativamente, né, ele é o ladino. Bom, em via de regra, né, eles têm semelhanças com as suas contrapartes da fantasia mais clássica, né, ou pelo menos de Tormenta, mas eles têm várias pequenas diferenças. Então a gente tem o Bushin, que é o guerreiro da resistência, a gente tem dois tipos de clérigo, não necessariamente é um druida, né, mas ele é um bom healer. A gente tem um clérigo que é o outro suporte, né, que é o Shushenja, que tem um alto status social e tal, mas ele não é um curador tão bom, né. A gente tem Yakuza, que é o ladino, a gente tem o samurai, que é o guerreiro paladino, né. A gente tem o Wugen, que é uma espécie de arcanista, né. Ele representa, ele pode ser tanto um estudioso mago, ele pode ser tanto um mágico do caos como um feiticeiro, ele pode ser um bruxo também e tal. Ele contempla todos esses aspectos, né? Então a gente tem vários elementos semelhantes ao que a gente tem na fantasia tradicional, mas com pequenas diferenças adaptadas para esse contexto. Essa é a parte inicial que eu queria apresentar. O vídeo ficou um pouco longo, mas tudo bem. Meio que era para tentar explicar um pouquinho para vocês e tentar cativar para quem quiser se organizar para jogar sexta-feira, tá bom? Um abraço para todo mundo aí e até sexta.